Diário de um Mago Morto. Capítulo 111. Os dois bárbaros de pele vermelha estavam tentando se levantar quando de repente congelaram no lugar. Seus olhos se arregalaram como se tivessem visto a coisa mais aterrorizante que se possa imaginar. A loucura em seus rostos foi imediatamente substituída por puro medo. Diante da morte, até os bárbaros irracionais devem abaixar a cabeça. No momento em que os Soborers tocaram sua pele, eles se enterraram e desapareceram. Mas a pele deles começou a se contorcer e ondular continuamente, como se houvesse vermes se contorcendo embaixo dela. E logo havia 2, 3, mais e mais. Seus corpos inteiros se contorciam de uma maneira grotesca e perturbadora. Se alguém olhasse atentamente em seus olhos, não veria o reflexo de Saul, apenas incontáveis vermes emaranhados refletidos em suas pupilas. Soborer não era um feitiço de morte instantânea, era uma feitiçaria que enfraquecia drasticamente o corpo e a mente do alvo. Isso levaria os aflitos a uma morte lenta e agonizante. Embora a resistência mágica dos dois bárbaros tenha sido temporariamente aumentada pelo sacerdote bárbaro, eles ainda não conseguiam resistir a uma feitiçaria de primeira classe. Sua força vital se dissipou rapidamente, deixando para trás apenas 2 cascas retorcidas. Do começo ao fim, eles não soltaram um único grito. Tudo estava estranhamente silencioso. Eles estavam mortos. Tendo acabado de se tornar um aprendiz de 2º grau, Saul já havia lançado 2 feitiços de 1º grau seguidos. Mas ele ainda sentia que suas reservas de mana tinham espaço de sobra, e seu estado mental estava apenas ligeiramente perturbado. Nada que o impedisse de conjurar novamente. Saul cerrou os punhos. Sua resina espiritual finalmente começava a mostrar seu poder. Contanto que ele pudesse reunir mais fragmentos de alma e refinar as impurezas, ele poderia continuar a melhorar seu mana. Até mesmo sua força mental se tornaria cada vez mais sólida com a ajuda do poder da alma. Saul se virou pronto para chamar Penny, mas ficou atordoado ao ver os dois bárbaros de pele vermelha, agora sem vida, começarem a se mover novamente. Eles balançavam a cabeça, torciam os membros, balançavam os quadris, e o mais assustador de tudo, exibiam sorrisos brilhantes e radiantes. Eles estavam dançando. Saulo, então é isso que acontece quando seus Soborers são fortalecidos pela energia vingativa? Assistir aos dois bárbaros de pele vermelha realizando o que só poderia ser descrito como dança do ventre foi realmente de arrancar os olhos. Saul fez uma anotação mental para priorizar o aprendizado de novos feitiços de primeira classe. Mas o que Saul não sabia era o quão horripilante essa dança parecia de longe para Ada e Jace. Jace ouviu um som constante de clang, clang, clang ao seu lado. Tremendo, olhou para baixo, apenas para descobrir que a faca em sua mão batia na parede sem que ele percebesse. Ele virou a cabeça trêmula para olhar para Ada, no momento em que Ada se virou para olhar para ele, também tremendo. Ambos estavam tremendo. "Se como vê você trouxe o mago de volta?" Jace gaguejou. Ada tentou se lembrar da primeira vez que conheceu Saul, mas tudo o que conseguia lembrar eram aqueles dois bárbaros mortos ainda dançando. Quando olharam para trás novamente, ficaram surpresos ao ver que Saul havia aparecido bem na frente deles. Os dois recuaram reflexivamente, com os olhos cheios de descrença e medo enquanto olhavam para Saul. Saul não ficou surpreso com a reação deles. Pessoas comuns sempre tiveram medo de magos. Pessoas como Penny, cuja percepção era distorcida, eram a exceção. Saul encostou-se no batente da janela e disse baixinho: "Penny está na torre. Depois que você entrar, feche a porta. É o lugar mais seguro agora. Contanto que ninguém lá dentro abra, ninguém lá fora pode arrombar." Saul já havia enfrentado a presença mais perigosa na torre. Ela se tornará uma fortaleza de refúgio. Sem esperar que eles se levantassem, Saul se virou e começou a caminhar em direção a Green Sayul Town. "Saulo." Inesperadamente, Ada gritou de trás da janela, reunindo coragem para falar: "Foi você. Quem salvou Penny?" Saul parou e se virou para olhar para Ada. "Não me agradeça muito. Foi só uma conveniência. No futuro, certifique-se de manter Penny longe de bruxos. Bruxos não são boas pessoas." Ada congelou. Saul também era um mago, por que dizer que magos não eram boas pessoas? Ele estava dizendo que ele também não era uma boa pessoa. As muralhas de Grand Sayul Town finalmente ruíram com um estrondo poderoso, e lamentos ainda mais altos perfuraram o céu. Saul não se demorou. Correu em direção aos bárbaros. Atrás dele, Ada gritou mais uma vez: "Desculpa. Saul, desculpa ter te deixado para trás naquela época." Desta vez, Saul não parou. Simplesmente levantou a mão no ar, sem olhar para trás. Afinal, não foi ele quem foi abandonado naquela época. Ada não havia mencionado isso quando se conheceram, só agora se desculpando após descobrir que Saul era um bruxo. Ainda era uma questão de poder e status. Saul não se importava muito com o que o hospedeiro original havia passado. À medida que Saul se aproximava, o sacerdote bárbaro reparou nele mais uma vez. De fato, quando Saul matou rápida e decisivamente os dois bárbaros furiosos, o sacerdote já havia percebido que Saul não era um mero aprendiz de primeira classe. O próprio sacerdote bárbaro estava apenas no nível de um aprendiz de 2º grau. E observar Saul se aproximando passo a passo fez com que a pressão em seu coração se tornasse insuportável. Ele estava pensando em recuar. Embora Lord Bill da Torre do Mago tivesse ordenado que ele limpasse Green Sayul Town, as coisas estavam claramente fora de seu controle agora. Naquele momento, mais movimento surgiu dentro da cidade. Para a surpresa do padre, outro mago de Green Sayul Yuka havia retornado com soldados.
Cada um deles tinha expressões distorcidas de raiva e tristeza. Então foi hoje que eles retornaram. O sacerdote bárbaro conhecia bem aquele olhar. Se ele fosse pego entre os dois lados agora, certamente fariam de tudo para impedi-lo de escapar. Era hora de ir. Ele acenou com seu cajado de madeira. Os bárbaros começaram a recuar. Eles vieram rápido e fugiram ainda mais rápido. Saul tentou o seu melhor para interceptar alguns deles, mas a maioria fugiu. No final, ele só conseguiu deixar para trás 7 ou 8 cadáveres. Um deles, porém, carregava um grande fardo, o que o tornava um alvo especial para Saul, e ele caiu perto dele. O tecido do embrulho não parecia algo feito por um bárbaro. O nó bem feito também não combinava com o trabalho manual de um bárbaro. A maioria dos bárbaros já havia fugido. Como Saul não conhecia nenhum feitiço de fuga, ele só pôde observar enquanto o sacerdote bárbaro dava ordens para atrasá-lo, enquanto fugia nas costas de outra pessoa na direção oposta. Desistindo da perseguição, Saul agachou-se e desamarrou o embrulho. Dezenas de frutas com som de moagem caíram, claramente colhidas há algum tempo, com caules secos. Teriam os bárbaros os roubado? Ou, como dissera o velho louco, havia algum acordo entre a cidade e os bárbaros? Porque os bárbaros apareceram de repente e saíram de seu caminho para destruir os campos de frutas de Green Sound. Eles simplesmente viraram a mesa e rasgaram o acordo. Pouco tempo depois, um jovem aprendiz desconhecido saiu correndo da cidade e parou perto de Saul, ofegando pesadamente e com os olhos cheios de cautela. Vê você, quem é você? Ele perguntou cautelosamente. Torre, respondeu Saul categoricamente. Seu olhar se voltou mais uma vez para a direção de onde os bárbaros haviam fugido, depois para a torre de 3 andares e, finalmente, para os campos de frutas em ruínas de Green Sound. Vou relatar o que aconteceu aqui. O medo passou pelo rosto de Yuka. Antes que os magos designados para investigar cheguem, é melhor você pensar bem em como vai explicar o que aconteceu à maga Shelley. Tenho outros assuntos para resolver. Estou indo embora. Saul não tinha intenção de falar mais. Ele não ficou para lidar com Green Town. Yuka e as pessoas que ele trouxe de volta poderiam lidar com as consequências. Quanto a Penny e os outros, provavelmente não podiam mais ficar na cidade. Saul deixou para ela uma bolsa de dinheiro, nada mais. Penny havia desistido de seus olhos, e Saul havia mudado seu destino de ser refinada para outra coisa. Não foi gentileza. Foi uma troca igualitária. Embora o céu tivesse clareado, a luz do sol não conseguiu dissipar o frio intenso da primavera. Saul caminhou sozinho na orla do deserto e da cidade, deixando para trás os gritos e lamentos de Green Saul. Embora tivesse vivido ali por 3 dias, Saul ainda não conseguia sentir nenhuma tristeza pelo sofrimento. Tudo estava embaçado, como olhar através de um espelho fosco. Aquele não era mais o seu mundo. Saul olhou para baixo. De tempos em tempos, sondas de alma translúcidas deslizavam por baixo da pele de suas mãos, giravam no ar e depois voltavam a se enterrar. Agora ele era um mago. Enquanto todos os outros começavam a limpar o campo de batalha e a tratar os feridos, uma mulher escalou os muros destruídos e foi em direção aos campos de frutas de Green Sound. Yuka proibiu qualquer um de sair da cidade, temendo que bárbaros perdidos ainda pudessem estar à espreita. Mas essa mulher desobedeceu às ordens do mago. Jane, já na casa dos 40, correu mais rápido do que nunca na vida. Ela estava com medo de que alguém a impedisse. Felizmente ninguém a notou. Na borda do muro, tochas erguiam-se altas, queimando mesmo a luz do dia com chamas fracas. Jane olhou ao redor freneticamente e então puxou uma tocha de madeira quebrada da base da parede. Ela o acendeu cuidadosamente, respirando fundo, cheia de excitação. Assim que a tocha acendeu, ela escalou o muro do campo, sangrando por causa das pedras afiadas sem hesitar. Ela chegou às treliças caídas onde as videiras estavam emaranhadas, abriu um largo sorriso e com as mãos trêmulas, ateou fogo às frutas do som moído. O fogo rugiu e ganhou vida. Seu rosto ficou vermelho por causa das chamas. Jane jogou a tocha de lado, com os olhos arregalados de alegria, e finalmente caiu na gargalhada. Ha ha ha. Ha ha ha. Acabou. Acabou tudo. Ha ha ha. Capítulo 112. A poucos quilômetros de Green Town, os bárbaros em retirada já haviam fugido para este local. Parar. O padre, com sangue ainda escorrendo pelo canto da boca e a fala um pouco arrastada, levantou a mão para deter o grupo. Endireitando-se, olhou ao redor para se orientar. Por ali perto daquela árvore, vá. O grupo começou a se mover novamente. De repente, um grito agudo soou lá de cima. Um pássaro gigante mergulhou do céu. Uma enorme sombra negra rapidamente engolfou todos os bárbaros. Uma mulher loira com armadura completa saltou das costas do pássaro, pousando diretamente no chão. A maga de 2ª classe Kira desembainhou a espada longa em sua cintura sem demonstrar nenhuma emoção. Outro ninho deles. Nem o sacerdote bárbaro nem os bárbaros comuns ousaram resistir à pressão de um mago de 2ª categoria. Todos caíram no chão, com as cabeças enterradas nos braços. Tremendo. Ninguém ousou levantar a cabeça. Kira balançou a espada em um amplo arco. Em um instante a lâmina se expandiu várias vezes em relação ao seu comprimento original. Uma varredura e sangue espirrou para todo lado. Com um único golpe, ela decepou todos os bárbaros pela cintura. Nenhum sobreviveu. Seus olhos dourados examinaram as cabeças humanas penduradas nos cintos dos bárbaros. Fugir com comida do nada? Então a operação de limpeza da fronteira realmente vazou, disse ela com um bufo frio, embora seu rosto não demonstrasse raiva. Ainda bem que saí meio mês antes.
Quero ver quantas pessoas ficaram sabendo disso. Kira fez um sinal com a mão. Quando o pássaro gigante mergulhou novamente, ela pulou de volta para suas costas. Os dois desapareceram rapidamente no céu. Naquele momento, Saul, que acabava de retornar à carruagem, pareceu ouvir algo. Ele olhou para o céu, mas ele não viu nada. Os galhos grossos e as nuvens pesadas bloqueavam sua visão. Milord, o leal cocheiro que esperava pacientemente deu um passo à frente para saudar. Para Borderfall City, Saul ordenou enquanto subia na carruagem. O cocheiro não fez perguntas, simplesmente pulou no assento do condutor, puxou as rédeas e eles partiram. Dentro da carruagem, Saul começou a rever os ganhos e perdas desta operação. A morte de Shelley e o desastre em Green Sailtown teriam que ser reportados ao mentor Rum. Para garantir a precisão das informações, ele precisaria reportá-las pessoalmente. Saul sentiu que havia mais na aparência daqueles bárbaros. Principalmente a parte sobre eles negociarem com magos da fronteira em troca de espaço vital, simplesmente não parecia algo que bárbaros fariam. E o item que eles estavam trocando era Green Sound Fruits? Então, de repente, eles lançaram um ataque, virando a mesa de negociações unilateralmente. Alguma coisa nisso não pareceu certa para Saul. Talvez o veterano Byron e Nick tivessem uma visão mais aprofundada sobre isso. A carruagem seguiu em frente e depois de 2 dias, Saul chegou aos arredores de Borderfall City. Ele chegou até um dia antes do previsto, mas o cocheiro não o levou para a cidade. Em vez disso, ele entrou em outra trilha estreita que subia a colina através de uma floresta. O caminho serpenteava para cima até chegar à metade da montanha, onde ficava um castelo alto, esguio e negro. Castelo Negro, o ponto de encontro pré-agendado para esta jornada. Ao entrarem na floresta, Saul notou uma placa à beira da estrada. Estava escrito em língua comum nórdica e noaica: Floresta do Castelo Negro, entrada proibida para pessoas comuns. A atmosfera mudou completamente quando a carruagem passou por aquela placa. O caminho pela floresta era estreito, largo o suficiente apenas para a carruagem passar. Saul olhou pela janela para as árvores retorcidas e sinistras lá fora. Estranhamente, sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Então a carruagem parou de repente. O que foi? Saul abriu a porta e encontrou o cocheiro pálido e com a cabeça baixa. Sem resposta. Saul olhou para fora e então os viu. Ao longo do caminho da floresta à frente, onde a luz do sol não conseguia atravessar a densa folhagem, as pessoas se agachavam na beira da estrada, abraçando os joelhos e com a cabeça enterrada no peito. Estavam todos completamente nus, com as cabeças bem apertadas contra o estômago. E o mais bizarro de tudo, cada um deles tinha um enorme chapéu de cogumelo crescendo no topo da cabeça. Com o vento, esporos brancos flutuavam suavemente por baixo das tampas dos cogumelos, espalhando-se no mato sombrio. Saul rapidamente cobriu a boca e o nariz, com os olhos atentos aos esporos que flutuavam. Ele começou a visualizar o diagrama de movimento humano-monstro, mas nada mudou. A floresta ainda estava escura, e os homens cogumelo ainda estavam agachados em silêncio dos 2 lados da estrada. Não são espíritos. Espere. Saul interrompeu a visualização imediatamente, estreitando os olhos diante dos esporos brancos flutuando no ar. Ele começou a meditar novamente, e ao mergulhar num estado semi-submerso viu, nada, nem um único esporo. Ele nunca tinha passado por isso antes, ser incapaz de ver algo visível a olho nu enquanto estava em estado meditativo. O que raios eram aqueles esporos? Esqueça. Seja lá o que forem, definitivamente não são seguros. Nada que os magos fazem é. Ainda em alerta, Saul deu um tapinha no ombro do cocheiro. Vamos diminuir a velocidade da carruagem e passar com cuidado. Não toquem nos homens cogumelo. Mas o cocheiro não respondeu. Saul deu outro tapinha 2 vezes, e então percebeu que algo estava errado. Ele virou a cabeça. A pessoa que segurava as rédeas no assento do motorista era uma pessoa cogumelo. Estava agachado, olhando aterrorizado para as rédeas em suas mãos. Que diabos? Saul gritou, chutando o cogumelo para fora da carruagem em um movimento rápido. Ele agarrou as rédeas e assumiu o controle. Uma rápida olhada ao redor não revelou nenhum sinal do verdadeiro cocheiro. Saul estalou as rédeas levemente, incitando o cavalo a um trote cauteloso enquanto prendia a respiração e permanecia alerta. De repente, ele avistou uma pessoa cogumelo na beira da estrada. Parecia exatamente o cocheiro. Agarrando-se à beirada da carruagem, Saul inclinou-se para o lado. Assim que passaram pelo homem cogumelo, ele o agarrou e o jogou no banco do cocheiro. O cocheiro estava inconsciente, com os olhos bem fechados. Saul verificou, ele ainda respirava. Embora um grande cogumelo tivesse crescido em sua cabeça, suas roupas ainda estavam intactas. Saul não tinha como remover o cogumelo naquele momento, então ele continuou com o homem. O veterano Byron estava em algum lugar neste lugar? Se este era um posto avançado da Torre dos Magos ou território aliado, então por que eles atacaram seu cocheiro? Bem, as Torres dos Magos tinham a reputação de girar sozinhas. Saul permaneceu em alerta máximo. As brocas transparentes começaram a se contorcer novamente em suas mãos. A carruagem subiu mais alto, e a silhueta escura do Castelo Negro gradualmente apareceu. Mas então Saul foi forçado a parar novamente. Os homens cogumelo haviam desaparecido da beira da estrada, substituídos por árvores esparsas e raquíticas. Galhos retorcidos se estendiam sobre a estrada. E pendurada em um desses galhos, bem do outro lado da rua, estava uma figura. Seu corpo inteiro estava flácido, sua pele flácida como um tecido solto. Era uma pele humana inteira.
Saul empurrou o cocheiro coberto de cogumelos para dentro da carruagem e manteve os olhos na pele. Depois de um momento, não vendo nenhuma outra ameaça, ele empurrou a carruagem para frente novamente. Os cavalos, treinados para a Torre dos Magos, estavam surpreendentemente imperturbáveis. Naquela atmosfera assustadora e assombrada, pareciam apenas um pouco nervosos. Saul deu um tapinha no traseiro de um deles, tentando acalmá-lo. Mas ele próprio não estava calmo. Seus olhos permaneceram fixos na pele humana. Eles se aproximaram. Aproximaram-se. Passaram um pelo outro. E quando eles estavam prestes a passar, a pele inflou, inchando da cabeça aos pés como um balão. Ele inchou até assumir a forma de uma pessoa e, com um baque suave, caiu do galho e aterrissou de pé. Deu um passo à frente em direção a Saul. Feitiço de flecha. Saul ergueu a mão. Uma flecha brilhante se formou em sua palma e disparou com um som agudo. Um balão, hein? Vamos esvaziá-lo um pouco. Mas quando estava prestes a atingir, a pele humana inclinou a cabeça e desviou facilmente. Com o rosto totalmente inflado, as feições se encaixando no lugar. Olhou para Saul com uma expressão confusa. Saul, Sr. Byron. Capítulo 113. Sr. Byron, por que você estava pendurado numa árvore como se fosse uma pele humana? Saul perguntou, impassível, enquanto Byron subia de volta na carruagem. Ele realmente achou que Byron era algum tipo de monstro. Byron pareceu um pouco envergonhado. Olhou para o cocheiro, que já havia se recuperado e voltado a dirigir, com uma pequena rachadura ainda visível no pescoço. Eu só tomei um banho. Então você se pendurou para secar depois? Saul ficou sem palavras. Enquanto conversavam, eles chegaram aos portões do Castelo Negro. Saul e Byron saíram da carruagem um após o outro. Saul olhou para o motorista, que ainda tinha um chapéu de cogumelo ligeiramente murcho na cabeça, e o lembrou. O cogumelo na sua cabeça não é mais um problema. Ele vai cair naturalmente em alguns dias quando murchar. Na verdade, o cogumelo já havia perdido sua maciez anterior e parecia um pouco caído. O cocheiro, normalmente sem emoção, de repente olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas, e caiu de joelhos com um baque alto. O cogumelo se espatifou no chão com um baque. O cocheiro não disse uma palavra, porque nenhuma palavra poderia expressar seus sentimentos. Tendo sobrevivido todo esse tempo na torre, ele já entendia as regras de sobrevivência. Se você é útil, você vive. Mesmo assim, ele se prostrou 2 vezes em direção às costas de Saul. O cogumelo atingiu o chão novamente e foi puxado, agora parecendo ainda mais murcho. Embora Saul não tenha se virado, ele ouviu tudo atrás dele. Na verdade, foi você quem o salvou, disse Byron. NHM. Byron acenou para Saul e apontou para ele. Saul entendeu. Byron estava reconhecendo que Saul não havia abandonado o cocheiro. A boca de Byron se abriu num sorriso. O cocheiro é uma ferramenta. Ao viajar, é preciso ter cuidado para manter e proteger suas ferramentas. Suas palavras soaram impiedosas, mas era assim que um mago age. Contanto que algo fosse útil, valia a pena proteger. Os dois se aproximaram da entrada estreita do castelo. A porta em si era igualmente estreita, 1 metro de largura e 4 metros de altura. Qualquer pessoa um pouco gordinha não conseguiria passar. Byron deu um passo à frente e bateu levemente 2 vezes com os nós dos dedos. Saul podia sentir. Aquelas 2 batidas estavam carregadas de magia. De repente, uma pupila vertical se abriu no centro da porta, com camadas de conjuntos de runas formando sua íris. O olho examinou todo o corpo de Byron e então se virou para Saul, atrás dele. Então a pupila fechou e a porta se abriu para fora com um clique. O portão do Castelo Negro abre para fora para permitir a entrada de pessoas. Se abre para dentro, é para transporte de material. Não entrem por engano, explicou Byron enquanto liderava o caminho. Saul seguia de perto. Assim que passaram, a porta se fechou automaticamente atrás deles. O interior do castelo não era sombrio nem assustador, pelo contrário, era ricamente decorado. Mas as decorações compartilhavam a mesma estética restrita. O teto do salão principal tinha 10 metros de altura, com um lustre de cristal pendurado a 5 metros do topo. Ele balançava suavemente, parecendo que poderia cair a qualquer momento. O salão em si tinha apenas cerca de 3 metros de largura, mas se estendia por várias dezenas de metros. No fundo, havia uma escada em espiral simétrica, com cada degrau tendo apenas 1 metro de largura. Nada favorável à gordura. Enquanto Saul observava o interior, um galho verde escuro deslizou repentinamente da porta atrás dele. Parecia a mão murcha de um cadáver, estendendo-se silenciosamente em direção à nuca de Saul. A mão se transformou em uma garra, aproximando-se cada vez mais do pescoço de Saul. De repente, um tentáculo negro saiu de trás do pescoço de Saul e envolveu o galho rasteiro, realizando um estrangulamento mortal seguido de um chicote giratório descontrolado, destruindo o atacante instantaneamente. Quando Byron e Saul se viraram ao ouvir o som, tudo o que restava no chão eram alguns pedaços quebrados de galhos secos. Byron viu os galhos e imediatamente soube quem estava atrás deles. Ele resmungou em direção ao corredor. Não fiquem bravos, disse uma voz atrás deles. Saul se virou novamente e viu um homem alto e magro descendo as escadas. Ele tinha mais de 2 metros de altura, mas era magro como uma vara de bambu. Byron lançou-lhe um olhar frio. Entendi, respondeu o homem com um sorriso. Ele se curvou, com as mãos nos joelhos, e sorriu para Saul. Olá, você deve ser Saul. Sou o guardião do Castelo Negro da Torre. Meu nome é Moshi.
Saul hesitou. Seu nome era realmente Moshi Moshi ou ele estava apenas repetindo-o por hábito? Olá, Senhor Moshi Moshi. O homem continuou sorrindo, com as sobrancelhas curvadas como parênteses. Não fique bravo, não fique bravo. Eu só estava curioso para saber quem ajudou Byron a se tornar um terceiro grau antes de completar 30 anos. Eu estava pensando que se a torre o expulsasse, talvez eu, relutantemente, o deixasse me ajudar a guardar a porta. Só tive sorte, respondeu Saul modestamente. Moshi Moshi parecia ainda mais feliz. Ah, eu gosto de você, pequena. Você é tão magrinha, linda, igualzinha a mim. Meu mentor é o mentor Anzi. Ele também é seu? Estou sob o comando do mentor Kaz. A Kaz também é bom, só um pouco chato. Byron, quer dizer, sou eu quem não tem compostura. Haha, não tenho compostura nenhuma. Vou levar o Saul para o quarto dele. Pode ir, disse Byron, sem querer perder tempo. Vendo que Saul viera sozinho, cheio de perguntas, não queria deixar Moshi Moshi devagar. Claro, claro. Moshi Moshi deu um passo para o lado e abriu o corredor, sorrindo enquanto observava os dois subindo as escadas. Byron conduziu Saul pela escada da direita até o segundo andar e o levou até uma sala estreita em formato de caixão. Por que você veio aqui sozinha? Cadê o Nick? Saul rapidamente fez um breve resumo do que aconteceu em Grind Sayutown. A expressão de Byron escureceu enquanto ele ouvia. Ele abriu a boca, revelando dentes afiados. Saul, lembre-se disto. Não importa quem assuma a tarefa, se você não viu pessoalmente os detalhes da tarefa, você não deve concluí-la para eles. Saul ficou perplexo. Havia algo mais nessa tarefa? Pense bem, moer fruta sonora calmamente. Se alguém dentro da torre precisasse, quem você acha que seria? Saul congelou por um segundo, então percebeu. Nick. Mas se ele precisava da fruta, por que não foi ele mesmo? Esse é o problema. A tarefa dele era simplesmente visitar a cidade e transmitir a posição da torre. Mas ele alegou que também tinha uma tarefa secreta, investigar o declínio da produção de frutas. Mas você tem certeza de que tal tarefa secreta existe? Tudo que você tem é uma carta de repreensão do mentor Hun, certo? O rosto de Saul ficou sombrio. E mesmo que ele pedisse para você descobrir a causa, ele disse que você tinha que resolver. E se você descobrisse quem está por trás disso? Como você lidaria com eles? Você nem sabe, porque não foi você quem foi designado para a missão. Saul percebeu o quão descuidado ele tinha sido. Desde seu primeiro teste de aptidão, quando chamou a atenção de vários mentores, ele não recebeu nenhum tratamento especial, propriamente dito. Mas os perigos na vida cotidiana certamente diminuíram. Até mesmo seu diário raramente o alertava sobre a morte. Apesar de constantemente se lembrar de ficar alerta, sua vigilância definitivamente havia diminuído um pouco. Sênior, você está dizendo que o Nick me mandou deliberadamente para Grind Sayutown? Mas por quê? O que ele ganharia? Ele perguntou em voz alta, mas na verdade estava perguntando a si mesmo. Haveria algum inimigo poderoso em Grind Sayutown? Mesmo que alguém quisesse usar os bárbaros para matá-lo, isso não parecia provável. Saul pode não vencer, mas definitivamente pode escapar. Nick sabia o que estava acontecendo na cidade? Enquanto Saul ponderava, Byron murmurou casualmente. Quando Nick chegar aqui, perguntaremos a ele. Saul ergueu os olhos surpreso e então riu baixinho. Certo, vamos perguntar a ele primeiro. Cruzando os braços, Saul acrescentou. Se eu não tivesse subido repentinamente para a segunda classe, aqueles bárbaros de pele vermelha teriam sido um verdadeiro problema. Nick definitivamente me deve uma compensação extra. Byron, MMM? Byron olhou Saul uma segunda vez, só que agora percebeu que seu assistente de primeira patente havia sido promovido por conta própria. A recompensa que ele havia planejado para Saul ou talvez fosse um pouco baixa demais. Capítulo 114. Nick chegou ao Castelo Negro naquela mesma noite. No momento em que ele entrou, antes mesmo de ter a chance de cumprimentar Moshi Moshi, ele foi puxado para uma pequena sala escura por Byron e Saul. Nick, a tarefa que você atribuiu a Saul para investigar Grind Sayutown. Havia alguma ordem de missão escrita? Byron foi direto ao ponto. Nick baixou os olhos ao ouvir a pergunta e levantou as duas mãos num gesto rápido de rendição. Não houve, disse ele solenemente. Admito que a investigação secreta foi algo que pedi pessoalmente a Saul para fazer. Qual o seu motivo? Saul deu um passo à frente. Nick apertou os lábios. Ultimamente, tem se tornado cada vez mais difícil pedir frutas do som moendo da torre. Perguntei por aí e me disseram que é porque o próprio suprimento de tributos está diminuindo. Inicialmente, aproveitei a oportunidade para deixar a torre em missão oficial do mentor Hun para visitar a cidade do Moinho de Vela, na esperança de conseguir algumas frutas do som moendo. Mas algo surgiu no meio do caminho e eu tive que ir embora. Então, pedi a Saul que me ajudasse a descobrir o motivo da escassez. Ele olhou para Saul. Foi uma decisão de última hora. Desculpe. Mas vou garantir que vou te pagar um extra. Você descobriu o motivo? Saul trocou um olhar com Byron e então compartilhou um pouco da verdade. O mago em Grind Sayutown vem refinando espíritos vingativos na tentativa de ascender. Parte da fruta do som moído provavelmente está sendo usada para ajudá-lo a manter a sanidade. Um pouco disso? Nick entendeu imediatamente a frase. Os habitantes da cidade também estão negociando a fruta do som moído com os bárbaros em troca de segurança. O rosto antes inexpressivo de Nick revelou um toque de perplexidade. Bárbaros? Por que bárbaros iriam querer a fruta do som moendo? Os bárbaros usam a fruta do som moído para manter a sanidade?
retrucou Saul. Não, Nick balançou a cabeça. Bárbaros prosperam na loucura. Até seus sacerdotes confiam em seus próprios métodos para permanecerem lúcidos. Então por que eles iriam querer a fruta do som moendo? Ou, os bárbaros eram apenas um disfarce. Enquanto Saul franzia a testa pensativo, Nick baixou o olhar novamente e permaneceu em silêncio. Byron perguntou de repente do lado. O que fez você sair no meio do caminho? Nick olhou para ele, mas não escondeu a verdade. Meu pai faleceu. Minha família me chamou de volta para assinar a renúncia dos meus direitos de herança. Era uma desculpa perfeitamente razoável e fácil de verificar, tornando difícil para Saul concluir se Nick saiu de propósito. A sala ficou em silêncio por um momento. Percebendo o clima, Nick abriu as mãos. Não estou de luto. Não precisa se preocupar. Byron se levantou de repente. Nesse caso, quando retornarmos à torre, você transferirá o pagamento correspondente para Saul. Nick respondeu imediatamente, sem problemas. No entanto, uma das recompensas não pode ser reivindicada por um aprendiz de primeira classe. Posso oferecer um substituto. Não precisa, Sr. Nick. Saul levantou a mão. Durante a luta contra os bárbaros em Green Town, não tive escolha a não ser ascender ao 2º grau. Nick abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta. Após um momento de silêncio, ele colocou a mão sobre o peito. Não estou surpreso. Ele fez uma pausa e insistiu. Não estou com ciúmes. Então está combinado, concluiu Byron. Façam as malas hoje à noite. Partimos para o Vale das Mãos Penduradas amanhã. Com isso, ele se virou para sair, mas voltou no meio do caminho e escoltou Saul e Nick para fora da sala. Naquela noite, Saul estava deitado em seu quarto comprido, parecido com um caixão, em uma cama estreita, mal larga o suficiente para se virar, pensando nas palavras de Nick mais cedo. Pelo que Nick disse, a missão pode realmente ter sido uma decisão espontânea. Afinal, seu motivo para sair era bastante sólido. Mas quando Saul mencionou a destruição bárbara dos campos de Green Town, Nick não demonstrou a preocupação que se poderia esperar. Essa reação não condizia com sua aparente preocupação com a Grinding Sound Fruit. Mesmo que Nick fosse uma pessoa extremamente reservada emocionalmente, seu nível de preocupação com a fruta pareceu mudar drasticamente. Nick estava tentando transmitir algo através desse incidente do Green Sound Fruit? Ele fechou os olhos e rostos passaram pela sua mente. Na manhã seguinte, os 3 acordaram cedo e se despediram do diretor do Castelo Negro. Desta vez, eles não viajaram na apertada carruagem da Torre do Mago, mas usaram o meio de transporte local do Castelo Negro, uma aranha de madeira. Quando Saul viu a aranha de madeira, ele pensou que estava olhando para um trailer gigante com 8 pernas. Eles estavam indo para o Vale das Mãos Penduradas, um lugar onde várias facções de bruxos lutaram. Um lugar onde pessoas comuns nem ousavam se aproximar. Bruxos que iam para lá não traziam servos. Para essas viagens, grandes ferramentas mágicas de transporte, como a aranha de madeira, eram as mais comumente usadas. Mas ainda assim era preciso ter cuidado ao dirigir, pois danificar uma dessas coisas seria extremamente caro. Saul tirou da carruagem seu conjunto completo de ferramentas de pesquisa da alma. Nick trouxe um pacote de tiras de uma cadeira indutiva e alguns anéis de metal. Byron tinha uma coleção de componentes estranhos e alguns frascos especiais, frascos de alma usados para armazenar espíritos malévolos. Para corpos físicos, os frascos de alma eram frágeis, mas para espíritos, eles eram quase inquebráveis. Qualquer espectro comum ou espírito vingativo preso ali dentro acharia quase impossível escapar. Nessa missão, Saul e Nick estavam junto para ajudar Byron a capturar espectros. E já que estamos nisso, talvez fazer um pouco de pesquisa pessoal também. Os 3 pareciam ter esquecido o pequeno desentendimento da noite anterior e estavam trabalhando juntos em harmonia. Vale das Mãos Penduradas, antigamente um campo de batalha de bruxos, agora seu cemitério. A razão da guerra foi perdida há muito tempo. Mas sabia-se que tantos bruxos morreram naquela guerra que a região oeste do continente norte foi quase expurgada de facções bruxas. Por um tempo, você não conseguia encontrar um único mago de 2ª classe na região oeste. Mas esse vácuo não durou muito. Facções da região leste do continente norte e até mesmo do continente sul rapidamente se voltaram para a área. Após uma onda de lutas abertas e secretas, novas forças bruxas se estabeleceram no oeste. Entre elas estava a Torre do Mago de Gorsa, que era a mais forte. Como resultado, os magos da torre detinham poder significativo sobre todo o mundo bruxo ocidental. Contanto que não cortejassem a morte, Saul e os outros podiam basicamente andar pela região impunemente. Dentro da aranha de madeira, os 3 se aproximaram firmemente da entrada do Vale das Mãos Penduradas. O Vale das Mãos Penduradas também é o ponto de entrada para as terras devastadas da região oeste. Desde a guerra aqui, essa passagem para o território não reivindicado foi selada, disse Byron enquanto apontava o destino. Terras devastadas? Saul tinha ouvido falar desse nome em sua aula de onisciência, embora apenas de passagem. Até os bruxos oficiais precisam ser extremamente cautelosos lá, acrescentou Nick. Só ouvi menções vagas. É melhor não ir por aí de qualquer maneira, disse Byron, encerrando o assunto. A aranha de madeira finalmente chegou à beira do Vale das Mãos Penduradas e começou sua descida. Saul não conseguia imaginar como o vale era antigamente, mas sua entrada agora parecia um enorme e íngreme deslizamento. Pedaços de rocha solta caíam como uma cachoeira do planalto onde estavam. A inclinação era de quase 70 graus, como se uma pessoa tivesse caído contra uma parede, com os braços balançando frouxamente.
Em tal declive, uma carruagem comum seria inútil, mas a aranha de madeira de 8 patas conseguia subir e descer como uma aranha de verdade. Sua cabine podia até mesmo se ajustar automaticamente para permanecer nivelada, garantindo que os passageiros não fossem jogados para todos os lados. À medida que descia, Saul viu um vale aninhado entre 2 picos imponentes. Uma rajada de vento soprou, trazendo consigo o cheiro de sangue que havia desaparecido há muito tempo. A temperatura na cabine caía à medida que desciam. Saul instintivamente puxou as mangas. Não precisa ficar nervoso, Nick o tranquilizou. O interior profundo é onde a verdadeira batalha aconteceu. Só capturaremos espíritos nos arredores, nada muito perigoso. Byron, olhando pela janela em busca de um local adequado para acampar, assentiu em concordância. Saul, no entanto, deu uma olhada em seu diário. No momento em que entraram no vale, ele sentiu um formigamento por todo o corpo, como se inúmeros olhos invisíveis o estivessem observando. Deve ser. Ele puxou a gola tentando respirar melhor. Só minha imaginação, né? Capítulo 115. Depois que a aranha de madeira desceu até o sopé da encosta íngreme e rochosa, Byron, sob sua própria direção, montou várias barracas a uma curta distância da base da montanha. Se tudo corresse conforme o planejado, eles passariam pelo menos o próximo mês, possivelmente até mais, aqui. Depois que as tendas foram rapidamente montadas, Byron chamou Saul para começar a montar o equipamento experimental. Para capturar espectros, eles primeiro tinham que determinar sua localização aproximada. O que Byron estava montando agora era um instrumento de detecção de ondas da alma, trazido da Torre do Mago. Saul nunca tinha visto, muito menos usado, tal dispositivo, então tudo que ele pôde fazer foi entregar materiais e ajudar de fora. Como não precisava pensar muito, Saul entregou as coisas enquanto observava o ambiente. Senhor Byron, por que há tantos buracos no chão aqui na base da montanha? Alguns deles parecem ter sido cavados por pessoas. Isso mesmo. O nível do solo aqui costumava ser bem mais baixo. Reza a lenda que um mago de terceira classe moveu metade de uma montanha para cá, enterrando todos os reforços inimigos embaixo dela. Meia montanha? Saul ficou perplexo. Ele não conseguia nem imaginar que tipo de poder mental e mágico seria necessário para erguer uma montanha inteira. Sua mão mágica atual mal conseguia levantar uma cadeira. Alguns dos magos enterrados sob a montanha não morreram. Eles cavaram túneis para escapar para o alto, mas mesmo aqueles que conseguiram chegar à superfície, em sua maioria, não sobreviveram. Mais tarde, caçadores de tesouros vieram em busca de materiais valiosos. Com o tempo, todo este lugar foi escavado em uma confusão de buracos. Saul olhou para um túnel próximo, com apenas 10 centímetros de diâmetro. Não conseguia imaginar que tipo de pessoa conseguiria rastejar para fora ou caçar tesouros por ali. Naquele momento, Nick retornou da exploração. Fiz uma verificação preliminar. Quase não há presença espiritual por aqui. Se quisermos capturar algum espectro, precisamos ir mais fundo. Byron limpou a poeira das mãos e perguntou: qual mais fundo? Nick Voschos desdobrou um mapa. O mapa pairava no ar sozinho, não precisando de mesa para apoiá-lo. Saul também se inclinou. O mapa mostrava a área ao redor da encosta íngreme na entrada do Vale das Mãos Penduradas. Vamos procurar por aqui? Vamos nos separar ou trabalhar juntos? Byron e Nick viraram a cabeça para olhar para Saul. O que? Ele perguntou. Vou procurar com o Nick. Você fica e cuida do equipamento, disse Byron primeiro. Nick também se intrometeu. Você acabou de chegar ao segundo nível e ainda não é proficiente em seus feitiços. É melhor ficar aqui e rever seus conhecimentos. Tudo bem. Saul esperava que sua promoção pudesse lhe render mais envolvimento na expedição. Naquele momento, Byron terminou de montar o dispositivo de detecção. Isso deve bastar. Agora também é portátil. Outros já tentaram capturar espectros aqui antes. Saul olhou para a superfície espelhada no centro do instrumento e se aproximou para examiná-la. O espelho não parecia plano. Ele refletia uma imagem distorcida do rosto de Saul. Vendo o interesse de Saul, Byron explicou. A superfície não é plana, então as pessoas sempre parecem distorcidas nela. Mas, uma vez ativado o dispositivo, qualquer figura humana nítida que você veja refletida é uma entidade espiritual. Posso experimentar? Saul tocou curiosamente no espelho. Estranhamente, o espelho parecia perfeitamente liso. A irregularidade pode ser devido ao revestimento prateado na parte interna? Byron lhe deu uma breve demonstração. Esta parte ajusta ao comprimento de onda. Você pode experimentar depois, mas não ultrapasse esse limite. Saul olhou para a balança marcada em vermelho. O que acontece se eu passar dela? Nick, dobrando o mapa, fez um gesto de florescimento com as mãos diante do rosto de Saul. Você pode acabar vendo algo que não deveria. Pode ser bom, pode ser ruim. Os magos eram muito eficientes. Byron e Nick rapidamente decidiram uma direção para sua busca e deixaram a base temporária. Depois que eles partiram, Saul não ficou parado. Tendo acabado de ser promovido ao segundo nível e absorvido tantos fragmentos de alma, fragmentos que não podiam ser armazenados por muito tempo, mas podiam estimular a resina da alma para aumentar o mana. Ele ainda não sabia exatamente quanto seu mana havia aumentado. Com todos os tipos de instrumentos disponíveis na base temporária, Saul aproveitou a rara oportunidade para fazer uma varredura de corpo inteiro. Os resultados foram cheios de surpresas agradáveis. Seu mana subiu para 53 joules.
O poder mental não podia ser medido em números exatos, mas Saul podia sentir vagamente que ele havia se tornado mais denso, mais refinado. Aquele mago Shelley deve ter passado anos reunindo todos aqueles espíritos vingativos e no final, eles foram desperdiçados com alguém que nem sabia como usá-los. No fim, tudo acabou beneficiando Saul. Mas pedir a Saul para imitar Sherry e começar a criar seus próprios espíritos vingativos? Nem pensar. Mesmo que esses fragmentos proporcionassem um crescimento tremendo, as impurezas contidas neles poderiam trazer consequências terríveis. Basta olhar para Soniel, por exemplo. Depois que o exame confirmou que seu corpo não havia sofrido nenhum efeito adverso da promoção, Saul soltou um suspiro de satisfação. Se uma promoção resultasse em ferimentos leves ou contaminação do corpo ou da mente, isso ainda poderia ser remediado. Mas Saul não tinha nenhuma vontade de se atrapalhar logo em seu primeiro avanço. Deixando de lado o cristal negro, Saul confirmou mais uma vez que estava sozinho e então tirou uma pequena esfera prateada do bolso do peito. Não tinha mais do que meio centímetro de diâmetro e ocasionalmente brilhava com a luz das estrelas em seu interior. Este era o casulo de borboleta pesadelo que Saul havia extraído do olho de Penny. O que ele recuperou foram 2 hemisférios prateados. Mas uma vez segurado na palma da mão, os 2 hemisférios se fundiram em uma esfera perfeita, e nenhuma quantidade de força conseguiu separá-los novamente. Saul nunca tinha ouvido falar de uma borboleta pesadelo antes. Depois de se reunir com Byron, ele leu todos os livros que tinha sobre borboletas, mas não havia uma única menção a elas. Claramente, isso não era algo que um aprendiz de primeira classe deveria saber. Mesmo assim, Saul estava profundamente curioso sobre a capacidade de Penny de entrar nos sonhos de outras pessoas. Gostaria de saber como ativar este casulo, talvez ele me permita entrar nos sonhos também. Ele bateu suavemente no casulo prateado com a ponta do dedo, enquanto anotava ideias no papel com a outra mão. Svi, svi, svi. O método mais simples, dormir segurando o casulo. Comece com algumas pessoas comuns por perto para garantir a segurança do experimento. 2. Aplique no olho e depois durma. Replicando o método da Penny, embora seja caro, magia restauradora para os olhos não é barata. Mas se eu ficar rico, talvez valha a pena tentar. 3. Medite e sincronize a energia mental com o casulo. Tente ativar seus poderes dessa forma. Toque, toque, toque. Saul parou de escrever de repente e se endireitou. Ele achou que ouviu alguma coisa. Apoiando uma mão na mesa quando estava prestes a se levantar, uma sombra passou rapidamente por baixo. Saul olhou para baixo e seus olhos se arregalaram em descrença. À frente, uma cabeça com 2 pés saiu cambaleando de debaixo da mesa. Era a cabeça de um homem de meia idade, cantarolando distraidamente para si mesmo. A cabeça não tinha corpo, apenas um par de pernas presas ao pescoço. Os tornozelos eram curtos, fazendo com que o andar lembrasse o de um pinguim ou talvez o de um pato. Poderia ter sido engraçado se o rosto não fosse tão profundamente perturbador. Antes que Saul pudesse reagir, ele ouviu outra voz. Lá vai você, relaxando de novo. Outra cabeça surgiu de debaixo da aba da tenda. Esta era uma mulher de meia idade, com cabelos castanhos, arrastando-se no chão, remexendo pedrinhas. Ela não pareceu notar, seu foco estava totalmente em perseguir a cabeça masculina. Lord Morden está organizando as tropas. Estamos prestes a partir, mas o homem-cabeça a ignorou e foi andando lentamente para o outro lado da tenda. A mulher-cabeça o seguiu para fora. Nenhum deles sequer olhou para Saul. Byron nunca havia mencionado nada parecido quando o informou sobre Ange em Hindis Valley. Uma leve inquietação tomou conta do coração de Saul. Ele foi até a frente da barraca e abriu a aba. E então sua pele ficou arrepiada da sola dos pés até a raiz dos cabelos. Do lado de fora da tenda, do outro lado das colinas e campos, havia um enxame de criaturas. Uma montanha cheia de monstros bizarros. Cada um era apenas uma cabeça humana com 2 pernas. Capítulo 116. O que exatamente são esses monstros de cabeça? Saul sempre achou que tinha lido muitos livros nos últimos 2 anos, mas o desconhecido sempre foi maior que o conhecido. E no mundo mágico, o desconhecido geralmente significava perigo. Como não tinha a mínima ideia do tipo de criatura com que estava lidando, Saul queria se refugiar na tenda e esperar Byron e Nick retornarem. Mas quando ele olhou para cima, viu que vários monstros de cabeça tinham, de alguma forma, subido na bancada do laboratório. Um deles chegou a pressionar a parte de trás da cabeça contra o detector de ondas da alma. O dispositivo foi derrubado e quase caiu no chão. Mas o monstro que bateu nele não tinha a mínima ideia de que quase havia causado um desastre. Ele simplesmente saltou no mesmo lugar novamente. Saul não aguentou mais e correu para salvar o detector. Mas no momento em que ele moveu o pé esquerdo, o diário de repente voou e pairou na frente de seu rosto. 14 de abril, ano 316 do calendário lunar. Mesmo com apenas uma cabeça restante, os monstros-chefes nunca desistirão de sua busca por conhecimento. Eles estão sempre imersos em sua busca pela verdade. Mas se um monstro principal perceber que você pode vê-lo, eles recrutarão com entusiasmo uma alma com ideias semelhantes? Então, o que você acha? Embora você possa acabar um pouco mais baixo, isso ocorre porque todos os nutrientes foram para o cérebro. Saul fechou a boca sem dizer uma palavra e se preparou para bater o pé novamente. Mas assim que seu pé tocou o chão, algo pareceu estranho. Fingindo casualidade, ele olhou para baixo, apenas para descobrir que estava pisando no cabelo daquela mulher de antes.
Ela estava correndo desajeitadamente, mas agora, presa pelos próprios cabelos, a força a jogou para trás, fazendo sua cabeça rolar direto para o tornozelo de Saul. Ah! Um sujeito grande e idiota pisou no meu cabelo. O coração de Saul desabou. Nesse momento, uma fileira de monstros passou por ele. Eles não ajudaram a mulher a derrotar o monstro, em vez disso riram dela. Já te disse que cabelo é um saco. Coma logo. Supremacia careca. Ou comer o pé dele. Vamos torcer para que o pé dele não cheire pior que a sua boca. Os olhos da mulher dispararam em todas as direções. Saul teve a nítida impressão de que ela estava começando a se convencer. Disse Saul secamente, meu pé está coçando de repente. Ele levantou nervosamente o pé esquerdo e, dando um espetáculo, arranhou na sola do sapato. O monstro com cabeça de mulher aproveitou o momento para recuar e soltar os cabelos. Ugh, preciso lavar meu cabelo. Ela gritou perturbada e saiu correndo. Mas honestamente, o cabelo dela tinha mais lama do que a sola do sapato de Saul. Confirmando que não havia mais cabeça sob seus pés, Saul cuidadosamente colocou o pé de volta no chão. Mas antes que pudesse respirar aliviado, ouviu um estalo alto. Saul olhou para cima, apenas para ver que o detector de ondas da alma quase havia caído da mesa. Sua base já havia deslizado até a metade da borda. Saul respirou fundo. Ele endireitou os ombros e deu um passo à frente, murmurando para si mesmo, este detector não parece tão complicado. Vou tentar operá-lo sozinho. Ele se aproximou cuidadosamente e pegou o dispositivo na altura da cintura antes que ele caísse. Inicialmente ele queria levá-lo de volta para a tenda, mas quando se virou, viu-se cercado. Em algum momento, uma multidão de monstros cabeças se reuniu. Cada um deles esticou o pescoço com grande esforço, olhando para Saul como se esperasse que ele também pudesse vê-los. Se Saul quisesse retornar à tenda agora, ele teria que pisar em algumas cabeças ou deixar claro que estava evitando-as. De qualquer forma, isso o entregaria. Saul ajeitou o detector nos braços e disse baixinho, essa coisa é pesada, esquece, não quero quebrá-la. Vou tentar aqui mesmo. Ele fez um gesto de abaixar lentamente o detector até o chão. Como ele se moveu deliberadamente, os monstros principais à sua frente viram o dispositivo descendo e rapidamente saíram do caminho. Saul avistou uma área limpa e finalmente pousou o detector em segurança. Agora, mesmo que o derrubassem novamente, ele não deveria quebrar. Para dar continuidade ao seu ato anterior, Saul começou a usá-lo usando o método que Byron lhe havia ensinado. Era a primeira vez que ele usava o método, e embora Byron já o tivesse mostrado uma vez, Saul ainda se atrapalhava com os passos, principalmente com um grupo de espectadores supostamente invisíveis aglomerados ao redor. Ele é tão burro. Ele é um bruxo? Ele é um aprendiz de mago. Se meu aprendiz fosse tão burro, eu comeria o cérebro dele. Como se você fosse conseguir um aprendiz. Saul fez o possível para ignorar as provocações. Mas fosse por nervosismo ou apenas por memória fraca, não importava quanto tempo ele tentasse, o detector não ligava. Esqueça. Saul se jogou para trás, uma das mãos pousando na cabeça de um deles e depois deslizando para o chão. Devo ser muito burro. Ele pensou que uma nova onda de ridículo estava chegando, mas o ar ao redor dele ficou completamente silencioso. Ele lançou um olhar furtivo para o chão. Os monstros principais ainda estavam lá, mas eles ficaram em silêncio, como se suas bocas estivessem cheias de meias suadas. Saul piscou lentamente, seu olhar se voltando para o espelho. Ali no espelho havia um reflexo distorcido dele. E de pé atrás daquela versão distorcida de si mesmo, era uma pessoa. Alguém cujas feições estavam borradas demais para serem distinguidas, mas, diferente das formas distorcidas e fantasmagóricas que ele vira antes, essa figura era perfeitamente proporcionada. O corpo inteiro de Saul gelou. Ele parou de respirar. Um espírito? Não, não é qualquer bebida alcoólica. Um espectro. Então o alvo de Byron caminhou até ele. Mas agora, Saul estava completamente sozinho. Ele tentou mobilizar seu poder mental, lançar um feitiço, mas não conseguia se mover. Até mesmo sua forma espiritual era lenta, como lava. Não tinha mais a vitalidade de antes. Este Wright selou meu movimento. Até seus pensamentos estavam mais lentos. Com a consciência rígida e entorpecida, ele não conseguia nem sentir medo, apenas paralisado. Ele olhou fixamente para o espectro no espelho, incapaz de desviar o olhar. Saul quase desejou estar em uma situação de vida ou morte, então o diário poderia voar para fora, e ele poderia desviar o olhar para ele e quebrar o controle do espectro. Mas o diário não se moveu. Até a pequena alga ficou parada. Claramente, Wrights não estavam no menu. Saul não tinha ideia do que a figura no espelho queria. Ele apenas olhou para ele. E lentamente, a figura borrada ficou mais clara, como neblina se dissipando pela superfície do espelho. Saul quase conseguia distinguir seus olhos. De repente, uma mão pousou no ombro de Saul. Saul estremeceu violentamente e finalmente conseguiu se mover novamente. Ele instintivamente se virou na direção da voz e viu Byron agachado ao lado dele, olhando com preocupação. Byron, disse Saul trêmulo, eu acabei de ver um espectro. Ele não ousou mencionar os monstros com cabeças. Mas quando olhou para baixo novamente, todas as cabeças haviam sumido. Em algum momento eles desapareceram completamente. Você viu um espectro? Através do detector? Nick se aproximou de trás de Byron, com os braços cheios de pedras grandes. De jeito nenhum. Ele largou as pedras, parecendo confuso enquanto caminhava até o lado do dispositivo para inspecioná-lo. Você nem ligou. O quê?
Saul ficou atordoado. Apontou para o espelho. Olha, as palavras ficaram presas em sua garganta. No espelho havia apenas o reflexo distorcido dele mesmo, e o reflexo distorcido de Byron, agachado ao lado dele. Capítulo 117. O incidente com o espectro foi um pouco estranho. Logicamente falando, um detector de ondas da alma que não foi ativado é apenas um espelho comum, não deveria ser capaz de revelar um espectro. Mas Byron e Nick também não achavam que Saul tinha apenas visto coisas. Afinal, independentemente de o que Saul viu ter sido uma alucinação ou não, o resultado só poderia ser de duas maneiras, ou o espectro existia ou não. Esta é a entrada para o Vale das Mãos Penduradas. É impossível que um espectro realmente poderoso esteja aqui, disse Nick enquanto ativava o detector de ondas espirituais e verificava os arredores novamente. Nada, nenhum sinal de qualquer entidade espiritual. Mas Saul, por que você colocou o detector no chão? Nick olhou para cima, perplexo. Seus lábios se contraíram levemente. Foi porque você é baixo demais para alcançar a mesa? PFFT. Saul imediatamente se virou para encarar Byron, mas encontrou apenas sua expressão calma e olhos inocentes. O olhar de Saul se voltou para a garganta de Byron. Ele jurou que ela definitivamente tinha se partido agora mesmo, mas a altura não era um problema com o qual ele pudesse lidar naquele momento, mesmo que ele acreditasse firmemente que chegaria a 180 centímetros eventualmente. Enfim, Saul voltou ao assunto principal. Olhou ao redor novamente, certificando-se de que não havia mais nenhum monstro cabeça por perto, e então sussurrou para os dois. Agora mesmo vi muitos. Monstros que eram apenas cabeças com duas pernas. Mas eles desapareceram antes que vocês voltassem. Abaixando ainda mais a voz, ele perguntou. Não ousei provocá-los. Você sabe que tipo de monstros são esses? Ele olhou para cima, bem a tempo de ver o rosto de Byron se contrair levemente. Enquanto isso, as pupilas de Nick se contraíram bruscamente, o medo claro brilhou em seus olhos. Tapa? Nick de repente deu um tapa no próprio rosto e olhou para cima com uma expressão ligeiramente distorcida. Aqueles monstros, eles se foram agora? Vendo a reação de Nick, Saul assentiu rapidamente. Eles se foram todos. Senão, eu nem teria ousado mencionar isso. Preciso de um momento sozinho, Nick murmurou e entrou em sua barraca. Não muito tempo depois, gemidos abafados puderam ser ouvidos lá de dentro, como se alguém estivesse tentando conter o choro com as mãos sobre a boca. Byron se controlou melhor. Sua garganta se partiu levemente enquanto falava. Ainda bem que você não os assustou. Aqueles são monstros, chefe. Normalmente, você só os veria mais profundamente no Vale das Mãos Penduradas. Percebendo a confusão nos olhos de Saul, Byron suspirou. Eu não te contei sobre eles antes porque quanto mais pessoas sabem que eles existem, maior a probabilidade de encontrá-los. Mas mesmo assim você os encontrou. Se tivesse chamado a atenção deles, eles poderiam ter te transformado em um monstro-chefe também. E você teria esquecido que um dia foi uma pessoa normal. Então é por isso que Byron e Nick não mencionaram criaturas tão perigosas. Quantos deles você viu? O lugar estava coberto deles. Byron respirou fundo, levantou-se e gritou para a barraca de Nick. Nick, anda logo e se recompõe. Precisamos sair daqui agora. Um som vago veio de dentro em resposta. Byron voltou e disse a Saul. Não precisa desmontar os instrumentos. Basta movê-los para o trator. Estamos nos mudando. Com medo de que os monstros-chefes retornassem a qualquer momento, Byron e Saul pegaram apenas as coisas mais essenciais e desistiram das tendas. Além de alguns livros, Saul não tinha trazido muita coisa. Mas assim que pegou sua mochila e saiu, ele congelou. Onde estava o casulo da borboleta pesadelo? Foi enquanto observava aquele casulo prateado em forma de esfera que ele viu os monstros principais pela primeira vez. Depois disso, tudo ficou tão tenso que ele nem pensou mais no casulo. Agora, olhando para trás, ele não conseguia se lembrar se havia guardado ou não. Ele rapidamente procurou em todos os bolsos, até se ajoelhou no chão para olhar ao redor, mas o orbe prateado não estava em lugar nenhum. Não tem como ter sumido assim. Será que um dos monstros-chefes o pegou? Saul sentou-se, fechou os olhos e se concentrou. Não, eu me lembro claramente do momento em que vi os monstros-chefes, parei de sentir qualquer coisa na minha mão. Foi por isso que só percebi que o casulo tinha sumido mais tarde. Ele fingiu estar segurando algo na mão e abriu os olhos lentamente. Certo. Desapareceu num instante. Agora que ele era um aprendiz formal, sua memória havia sido aprimorada por seu corpo mental. Ele não cometeria o tipo de erro bobo de esquecer onde colocou algo momentos atrás. Ele conseguia até se lembrar de pequenas ações se concentrasse. Então Saul teve certeza. Ele não havia simplesmente perdido o casulo. Ele havia desaparecido num piscar de olhos. E naquele momento ele não percebeu nada, só depois, quando as coisas se acalmaram. Saulo. Era Byron ligando de fora. Saul lançou um último olhar relutante para a tenda. Ela escapou sozinha? Ou foi roubada por outra pessoa? Droga, eu nem comecei a estudar ainda. Mas este lugar não era mais seguro. Até mesmo um aprendiz de terceira patente como Byron estava nervoso. Saul não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Ele saiu apressado da tenda, com o coração cheio de arrependimento. A essa altura, Nick finalmente havia se recuperado da espiral emocional e retornado ao trator com seus equipamentos. Suas mãos estavam cobertas de hematomas, não dava para saber se ele havia se beliscado com muita força.
Saul já sabia que, como Nick estudava magia relacionada às emoções, ele frequentemente reprimia suas próprias respostas emocionais. Mas se ele não conseguisse se conter, fosse rindo ou entrando em pânico, isso resultaria em explosões extremas, como rir até desmaiar ou ficar com tanto medo que vomitasse. Esse efeito colateral era, na verdade, bastante perigoso. Em situações normais era controlável, mas se uma crise o atingisse e ele não conseguisse manter a calma, poderia ser fatal. Saul suspeitou que essa poderia ser uma das razões pelas quais Nick ainda não havia conseguido avançar para a terceira classe. A aranha de madeira ganhou vida e rapidamente deixou o acampamento, agora inseguro. Enquanto subia a encosta, Saul olhou para trás pela janela traseira e viu uma vaga multidão de cabeças na base da montanha. Ele desviou o olhar e fingiu que não tinha visto nada. Bem na frente dele estava o espelho do detector de ondas de alma. Como estavam com pressa, eles não desmontaram o dispositivo, apenas o levantaram inteiro e o colocaram na aranha de madeira. Isso fez com que a cabana, antes espaçosa, parecesse apertada, forçando os três a se sentarem contra as paredes. No momento em que Saul viu o espelho, a lembrança da figura escura que aparecerá nele voltou à tona. Uma onda de desconforto se instalou em seu peito, e ele virou a cabeça para evitá-la. Mas quando ele desviou o olhar, pareceu vislumbrar uma luz prateada. Ele se virou rapidamente. No espelho estava seu próprio rosto distorcido e borrado, nenhum traço de prata. Eu imaginei isso. Ele se aproximou e seu reflexo distorcido ficou mais claro. Ainda nada de anormal. Mas quando ele estava prestes a recuar, ele notou algo estranho. Seu olho esquerdo brilhou. Saul congelou e então olhou para os outros. Como o detector estava no caminho, os outros dois não conseguiam ver seu rosto. Só então Saul estreitou os olhos e entrou em um estado meditativo semi-imersivo. Desta vez, ele finalmente viu. Dentro do seu olho esquerdo, lá estava uma esfera prateada coberta pela luz das estrelas brilhando intensamente. Saul resistiu à vontade de esfregar os olhos e abaixou lentamente a cabeça. O casulo da borboleta pesadelo. Ela havia se movido sozinha para o olho dele. Capítulo 118. Embora seu olho tivesse sido misteriosamente invadido por um casulo, Saul não estava em pânico, pelo menos não ainda. Penny usava aquele casulo há 3 ou 4 anos sem problemas, e era apenas uma garotinha comum. Como aprendiz de mago, ele tinha ainda menos motivos para temê-lo. Além disso, enquanto o diário não se envolvesse, a situação não seria considerada um problema real. A única parte problemática era que ele não podia pedir ajuda a Byron naquele momento. Afinal, não havia como explicar de onde aquele casulo tinha vindo. Se não fosse pelo aviso do diário, ele nem teria notado. Ele teria que esperar um pouco antes de trazer o assunto à tona. Seus experimentos no casulo da borboleta pesadelo foram forçados a passar para uma fase secundária, mas isso teria que esperar até que eles retornassem à torre. Saul relaxou um pouco e encostou-se à janela. Para onde estamos indo? Tem uma depressão na montanha se formos por aqui, sugeriu Nick, falando por trás do dispositivo de percepção. É um pouco mais fundo do que nossa localização original, mas não deve ser muito perigoso para nós. Tem certeza de que não vamos encontrar mais deles por lá? Saul estava um pouco preocupado. A jornada deles não tinha sido exatamente tranquila até então. Improvável, disse Byron com sua voz grave. Eu estive pensando. Essas coisas provavelmente apareceram na entrada do Vale das Mãos penduradas por causa de uma rara tempestade de maré. Vendo que Saul não estava familiarizado com o termo, Byron reservou um tempo para explicar. O Vale das Mãos penduradas era o cemitério de milhares de bruxos e essencialmente se dividia em 2 mundos, um acima do solo e um abaixo dele. A parte subterrânea havia se tornado uma rede emaranhada de túneis, graças aos esforços de resgate, fugas e projetos de escavação do passado. Monstros perigosos como bestas com cabeça de homem geralmente viviam nas partes mais profundas desses túneis. Eles raramente saíam, já que a estabilidade do mundo da superfície era prejudicial à sua existência. No entanto, de vez em quando, algumas tempestades imprevisíveis irrompiam do subsolo, empurrando esses monstros para outras seções do túnel, ou até mesmo para a superfície. Quando isso acontecia, a regra geral era simples: evacuar imediatamente. Uma vez fora da zona afetada pela tempestade, era muito mais seguro. Tempestades de maré eram eventos raros, e era por isso que os arredores do Vale das Mãos penduradas ainda eram considerados relativamente seguros para aprendizes de magos. Nenhum dos 3 tinha a menor intenção de recuar. Se apenas esse pequeno perigo os fizesse recuar, então não havia sentido em seguir o caminho da magia. Eles passaram por um trecho de pedras espalhadas, cada uma com 3 ou 4 metros de altura, quando Byron de repente ordenou que a aranha de madeira parasse. Eles chegaram. Saul notou Byron descendo da aranha, então ele fez o mesmo. No momento em que seus pés tocaram o chão, ele percebeu o porquê. Eles não estavam sozinhos. Havia várias pessoas na frente. Pelo visto, são 2 grupos. Um grupo tinha 4 pessoas, atualmente envolvidas em uma batalha com alguém do lado oposto. Mas com apenas alguns olhares, Saul viu que era um massacre unilateral, aqueles 4 estavam sendo enganados e esmagados. Do outro lado, havia apenas 2 pessoas. Uma delas, com longos cabelos roxos, massacrava os 4 com um ar casual quase brincalhão. A outra, que estava sentada desleixadamente em uma grande rocha próxima, parecia pálida e letárgica. A essa altura, 2 das 4 vítimas já haviam caído. Espuma borbulhava de suas bocas e suas peles começavam a se dissolver. O aprendiz de rosto pálido de repente notou Saul e os outros.
Ele saltou da rocha e voou em direção a eles. Saul ativou instantaneamente sua projeção mental, pronto para a batalha. Mas então ele percebeu que Byron não havia assumido uma postura de combate. Apenas Nick parecia tenso, embora seu rosto ainda não demonstrasse nenhuma emoção. O aprendiz pálido pousou na frente de Byron e de repente abriu um sorriso. E aí, Byron? Faz tempo que não nos vemos. Byron assentiu. Você continua com o mesmo frio de sempre, haha. O aprendiz pálido parecia bem-humorado e se virou para cumprimentar Nick. Nick não esperava te ver aqui. Nick curvou-se respeitosamente. Sênior Urai. O aprendiz de rosto pálido, Urai, finalmente olhou para Saul, ainda sorrindo. Nunca te vi antes, rapazinho. Você foi promovido recentemente ao 2º grau? Saul fez uma reverência como Nick. Sênior Urai, olá. Acabei de me tornar 2º grande há pouco tempo. Urai riu baixinho. Você parece bem jovem. Esses novatos de hoje em dia são realmente incríveis. Podem até superar nós, os veteranos, e se tornar verdadeiros magos primeiro. Apesar de se considerar um veterano, Urai parecia bem jovem, possivelmente até mais jovem que Byron, aparentando ter pouco mais de 20 anos. É claro que se um aprendiz de mago tivesse passado por modificações físicas, seu envelhecimento poderia ser retardado. Não se pode julgar idade ou força apenas pela aparência. Quando alguém se torna um verdadeiro mago, sua expectativa de vida aumenta drasticamente, tornando ainda mais inútil confiar na aparência. Enquanto conversavam, o aprendiz de cabelo roxo já havia acabado com os 4 oponentes. Ele abriu a boca em direção aos cadáveres, liberando uma nuvem de névoa roxa que os envolveu. Depois de alguns momentos, a névoa voltou para sua boca, e os cadáveres desapareceram, deixando apenas algumas pilhas de roupas para trás. O homem de cabelo roxo foi até lá para recolher o dinheiro. Byron olhou para os restos mortais por um momento antes de falar. Eram pessoas dos Land Drifters, não eram? Urai rapidamente levantou as mãos, inocente. Não foi minha culpa. Aqueles caras viram que tínhamos apenas 2 pessoas e tentaram nos emboscar. Você sabe como Bill é, ele sempre mata os inimigos na hora. Não pude fazer nada. Byron franziu a testa. Os vagabundos da terra costumam se mover em grupos. Ele não tem medo de que matar alguns atraia uma multidão? Urai não se preocupou. Ele riu. Sem problemas. Se eles vierem atrás de vingança, vamos acabar com o Bill. Naquele momento, o Bill de cabelo roxo terminou de saquear, com as mãos nos bolsos enquanto caminhava até lá. Byron? O Vale das Mãos Penduradas está bem movimentado hoje. Todo mundo está aqui atrás de tesouros, hein? Mas por que você trouxe 2 oficiais de 2ª patente para te atrapalhar? Os olhos de Byron brilharam com um toque de cautela. Ele sabia que para os Land Drifters tentarem uma emboscada, devia ter sido uma armação. Bill provavelmente fingiu ser fraco para atraí-los. Os Derivantes da Terra eram um grupo considerável de magos. Seu poder de alto nível não era comparável ao da torre, então geralmente evitavam conflitos com os aprendizes da torre. Provavelmente Bill estava escondendo sua filiação para atrair os outros. Agora que as vítimas estavam mortas, Byron não podia dizer mais nada. Só esperava que isso não causasse problemas futuros. Não estamos aqui atrás de tesouros, disse Byron calmamente. Mas esta área também não combina com você, não é? E só falta dinheiro. Urai e eu viemos catar uns cadáveres. Bill deu de ombros e de repente virou-se para Nick. Mas você, Nick, o que está fazendo aqui? Não recebeu uma carta do Mentor Rum para visitar a vila de Green Saiu? O que? Você saiu escondido e saqueou a fruta do Songrind enquanto estava lá? Não me diga que não sobrará nenhuma para mim no mês que vem, quando eu for buscar o tributo? Então era Bill quem coletava a Grinding Sound Fruit da Green Saiu Town todo ano? O coração de Saul deu um pulo. Então, ele sabia sobre os negócios da cidade com os bárbaros? Antes de morrer, Sherry disse que a torre nunca ajudou Green Saiu Town. Será que ela estava se referindo a Bill? Nick abaixou a cabeça levemente, parecendo um pouco nervoso. Não precisa ir no mês que vem, Sênior. A vila de Green Saiu foi atacada por bárbaros. Os campos de frutas de Grinding Sound foram todos destruídos. Bill ergueu uma sobrancelha. TCH. Esses aprendizes perdidos aqui ficam mais inúteis a cada ano. Sendo emboscados por um bando de bárbaros? Ele riu baixinho. Bom, tanto faz. Me poupa o trabalho de ir todo ano. Ele passou o braço em volta dos ombros de Nick. Mas agora você está sem Grinding Sound Fruit, hein? TSK. Eu sempre disse que as emoções devem ser autocontroladas. Não se pode confiar em poções. Nick se curvou sob pressão, mas só conseguiu concordar com a cabeça. Se não houver mais nada, vamos embora. Byron puxou Nick de debaixo do braço de Bill. Urai pareceu curioso. Você está indo mais fundo com 2 segundos graus? Byron foi honesto. Saul viu vários monstros-chefes perto da entrada. Suspeito de uma tempestade de maré. Pode até ser mais seguro lá dentro. Monstro-chefe? A expressão de Urai ficou séria. Toda vez que essas coisas aparecem, pessoas desaparecem misteriosamente. Tomara que não sejamos nós desta vez. Mas a atenção de Bill estava em outro lugar. Ele inclinou a cabeça, olhando além de Nick e Byron para Saul, que estava parado em silêncio atrás deles o tempo todo. Então você é o Saul, disse Bill, estreitando os olhos e assumindo uma postura repentinamente perigosa. Ouço falar de você o tempo todo. Um calouro impressionante, não é? Quem continua falando com Bill sobre ele? Capítulo 119. Saul ainda não tinha percebido quando Bill voltou para Byron.
Por algum motivo, Bill de repente se interessou pela missão de Byron e propôs se juntar a ele. A princípio, Saul suspeitou que pudesse ser por causa dele mesmo. Mas depois dessas duas breves trocas, Bill nunca mais iniciou uma conversa com Saul, fazendo Saul sentir que ele talvez estivesse pensando demais. Byron inicialmente hesitou em relação à sugestão de Bill, mas considerando a estranheza recente no Vale Angin Ranges e a aparente instabilidade até mesmo nos arredores, ele concordou. Afinal, com 3 aprendizes de terceiro grau se movendo juntos, contanto que não lutassem entre si, eles poderiam basicamente varrer os arredores do Vale das Mãos penduradas sem impedimentos. Nossa missão é capturar um Wright. Byron declarou claramente o objetivo. Vá pegar o espectro, nós vasculhamos os cadáveres. Vai dar tudo certo. Talvez até encontremos algumas relíquias nos túneis. Bill ergueu uma sobrancelha, fingindo cooperar. Ter mais 2 aprendizes de terceira classe na equipe foi definitivamente benéfico para Saul e sua missão de caça aos espectros. Antes de sair, Bill casualmente jogou as 4 pessoas que tinha acabado de matar em um buraco no chão. Isso resolveu os problemas dos cadáveres. O grupo continuou adentrando o vale suspenso. As aranhas de madeira tiveram que se espremer em espaços mais apertados. Felizmente, não havia pessoas gordas entre essas aprendizes de bruxa. À medida que avançavam, o número de buracos no chão aumentava constantemente. Alguns desses buracos tinham a espessura de um braço, outros tinham de 3 a 4 metros de diâmetro. A maioria era tão profunda que não era possível ver o fundo. Ao conduzir as aranhas de madeira, eles tiveram que tomar cuidado para não deixar as pernas da aranha ficarem presas nos buracos. Muitas dessas tocas foram cavadas por magos durante a exploração. Como não havia um planejamento geral, eles simplesmente perfuravam onde bem entendiam. O subsolo é uma teia caótica. É fácil se perder, explicou Byron enquanto manobrava cuidadosamente a aranha, conversando com Saul. Ao mesmo tempo, ele estava alertando Bill e seu companheiro, que não eram tão familiares para não se afastarem. Depois de cerca de 1 hora, Nick ocasionalmente ativava o detector de ondas da alma para verificar se havia algum sinal de atividade dos Wrights. Mas talvez porque eles ainda estivessem na borda externa do vale, ou talvez os espectros fossem menos ativos durante o dia. O detector de ondas da alma não mostrou muita coisa. Essa coisa está mesmo funcionando? Bill curvou o dedo e bateu algumas vezes no espelho do dispositivo detector de ondas da alma. Byron tinha acabado de franzir a testa quando Nick gritou de repente: "Detectei atividade Wright." Saul se inclinou para dar uma olhada e, de fato, conseguiu ver uma sombra fraca no espelho. O que confirmou que se tratava de um espectro e não de um reflexo comum foi o formato da figura. Era uma silhueta humanoide perfeitamente suave, sem as distorções típicas de outros reflexos espelhados. Mas essa sombra era diferente daquela que Saul tinha visto sozinho antes. Aquele que ele tinha visto antes, embora também não tivesse características faciais, parecia muito próximo do espelho, como se estivesse bem atrás dele. Sua cor era cinza escuro, quase preto, diferente desta que era pálida e tênue, como uma nuvem de fumaça que poderia se dissipar a qualquer momento. Byron diminuiu a velocidade da aranha e olhou para o espelho. É definitivamente um espectro, mas é tão fraco, deve ter passado 1 ou 2 dias atrás. Bill se animou. 1 ou 2 dias? Será que ele veio do subsolo? Urai, sentado do outro lado do espelho e sem ver nada, continuou. Bill, seus dedos realmente fazem maravilhas. Quer bater de novo? Saul se assustou com medo de que Bill mexesse no dispositivo novamente. Se aquilo fosse danificado, recalibrá-lo seria um saco. Felizmente, quando Bill ouviu que havia vestígios dos Wright, sua atenção mudou. Antes mesmo que a aranha de madeira parasse completamente, ela pulou da janela. Então, o que estamos esperando? Vamos encontrar um túnel e descer. Mas Byron não respondeu. Em vez disso, parou em uma área relativamente plana perto da beira do penhasco. Esta seria sua base temporária. Saul ajudou Nick a carregar o detector e montá-lo. Depois bateu palmas e olhou ao redor. Comparada à base original, esta área tinha muito mais túneis. Parecia que estavam sobre um enorme bloco de queijo. Túneis perfuravam o chão em favos de mel. E até mesmo o penhasco próximo era pontilhado de buracos que levavam sabe-se lá para onde. Depois de montar acampamento, Byron começou a atribuir tarefas. Sugiro que cada um de nós procure separadamente por cavernas com sinais de corrupção. Depois, reuniremos e compararemos nossas descobertas para escolher a mais promissora. Mas Bill se opôs imediatamente. Urai e eu não somos bons em detectar espectros. Com o seu método, podemos passar direto por pistas importantes sem perceber. Eu digo que todos nós simplesmente escolhemos um túnel e descemos direto. Se formos fundo o suficiente, com certeza daremos de cara com o espectro. Byron pareceu preocupado. Se formos muito fundo, podemos esbarrar em algo com que não podemos lidar. Nick e Saul eram aprendizes de 2º grau, especialmente Saul, que só conhecia um único feitiço de 1º grau. Ele mal tinha meios de se proteger. Se não conseguirmos, corremos, disse Bill casualmente. Byron, você é cauteloso demais. É por isso que demorou tanto para chegar à 3ª ordem. Intencionalmente ou não, Bill deu um tapinha no ombro de Saul. Se você quer ser um mago, não pode ter medo do perigo. Saul vira como Bill usava aquela névoa roxa para derreter cadáveres. Agora, ser tocado por ele o incomodava. Mas o diário permaneceu em silêncio, o que significava que Bill não o havia manipulado, pelo menos não ainda. E era improvável que Bill tentasse algo contra ele na frente de Byron. Depois de pensar bem, Byron finalmente concordou com a sugestão de Bill.
Você tem razão. Vamos ficar juntos e ir direto para o subsolo. Mas alguém ainda precisa ficar para trás e monitorar o detector de ondas da alma. Nick e Saul podem se revezar. Aproveitando a oportunidade para delegar essa tarefa a Saul, Byron o chamou de lado. Ainda há algo estranho no que aconteceu antes. Tempestades de maré, mesmo quando ocorrem, raramente chegam à entrada do Vale das Mãos Penduradas. Então pretendo terminar esta missão rapidamente e partir o mais rápido possível. Saul assentiu. É claro que se encontrarmos um Wright adequado, ajudaremos você a capturá-lo, mas pode não haver tempo para uma pesquisa completa. Encontrar um Wright mais intacto sempre for apenas um bônus. Como a situação estava ficando estranha, Saul não ia abusar da sorte. Além disso, só completar esta missão lhe renderia muitos créditos acadêmicos. Saul não era ganancioso. Eu mesmo vou descobrir. Não se preocupe com o espectro. Saul pensou consigo mesmo. Na pior das hipóteses, ele mandaria Nick esmagar o espírito novamente para aprimorar suas mãos. Seria um desperdício. Assim que o novo plano foi definido, já era tarde. Mas ninguém queria desperdiçar o dia, então comeram uma refeição rápida e partiram. Nick ficaria no acampamento hoje. Urai cruzou os braços, olhando fixamente para o denso labirinto de túneis à sua frente, seu rosto pálido parecendo em conflito. Em qual túnel? Entramos. Bill bateu palmas. Não importa. Vamos pegar o mais próximo. Ele apontou para um buraco a apenas 5 metros de distância, com quase 2 metros de diâmetro. Byron, no entanto, escolheu outra, com cerca de 3 metros de largura, com sinais de atividade recente ao redor. Vamos escolher uma que já tenha sido um pouco explorada. Um espaço maior facilita a movimentação do grupo. Saul não se juntou imediatamente ao debate. Lembrou-se do plano inicial de Byron, rastrear espectros por meio de sinais de corrupção, e uma ideia lhe ocorreu. Observar a corrupção. Não era exatamente essa sua especialidade? Saul semicerrou os olhos e visualizou o diagrama de movimento humano-monstro. E o mundo diante dos seus olhos não mudou muito. Será que realmente não havia muitos espectros na beira do vale? Ou talvez muita gente já tivesse explorado a área antes, deixando tudo limpo demais? Não parecia nem um pouco um cemitério de bruxos. Havia dezenas de buracos grandes e ainda menores diante dele, mas nenhum deles produziu uma reação. Saul ficou decepcionado. Virou-se para encerrar a visualização quando, de repente, seus olhos encontraram o penhasco atrás deles. Ali, de um lado da parede da montanha, várias cavernas estavam repletas de estranhos fantasmas brancos se contorcendo do lado de fora de suas entradas. Saul não pôde deixar de se aproximar para observá-los mais de perto. No momento em que tentava estudá-los, os fantasmas brancos de repente se esticaram, transformando-se em mãos finas, ossudas e brancas. Essas mãos eram longas como varas de madeira, agrupadas como grama selvagem. Cresciam ao redor das cavernas à beira do penhasco e ondulavam sem parar. Quando o olhar de Saul pousou sobre eles, eles pareceram sentir sua atenção e começaram a acenar com mais vigor, como se o chamasse, ou clamando por ajuda. Capítulo 120. Murmúrios suaves e fragmentados ecoavam nos ouvidos de Saul, mas não importava o quanto ele tentasse ouvir, não conseguia entender o significado. Ele inconscientemente deu mais um passo à frente e então rapidamente percebeu que era a corrupção que o estava atraindo. Saul desviou o olhar firmemente, enfraquecendo o efeito da corrupção, mas os sussurros em seus ouvidos de repente ficaram mais altos. Ele olhou para cima, em direção à face do penhasco. De todas as partes do penhasco, independentemente de haver ou não uma caverna ali, inúmeros braços brancos se estendiam, densamente compactados. Aqueles braços constantemente estendidos e retraídos, acenando com os dedos estendidos, de formato grotesco. Saul franziu a testa. Agora ele tinha certeza, aqueles braços buscavam ajuda. Através deles, ele parecia vislumbrar os inúmeros cadáveres enterrados na montanha, os outrora imensamente poderosos aprendizes de magos e verdadeiros magos que, diante de entidades ainda mais fortes e bizarras, acabaram enterrados desesperados e indefesos. Naquele momento, Saul finalmente entendeu o que significava um cemitério de bruxos. Ele entendeu o que significava quando as pessoas diziam que a região oeste havia se tornado um vácuo de bruxos. A brutalidade de tudo isso nunca foi transmitida nos poucos comentários casuais de Byron. E os mortos que agora aparecem ao longo deste penhasco provavelmente eram apenas uma pequena parte de todo o Vale das Mãos Penduradas. Aqueles braços não conseguiam falar, só conseguiam se agitar desesperadamente, tentando chamar a atenção, ansiando por redenção. Mas Saul tinha plena consciência de que aqueles braços não eram sequer fragmentos de almas. Eram apenas resquícios poluídos de ressentimento, deixados pelos mortos sob a radiação da feitiçaria. Quanto mais ele olhava, mais parecia que não estava no fundo de um vale, olhando para um penhasco íngreme mas pairando no ar, observando friamente os mortos indefesos presos sob a terra. Saul balançou a cabeça. Seu corpo mental estava começando a se desestabilizar. Saulo? Saulo? De repente, alguém chamou seu nome. Saul acordou e viu todos os outros o observando. Foi Nick quem o chamou. O que houve? Eles estão prestes a sair. Parece que Byron e os outros já tinham escolhido uma entrada. Saul esfregou a cabeça latejante e se virou para os 3 veteranos. Tem algo estranho naquelas cavernas naquele penhasco atrás de nós.
Byron, que conhecia melhor as habilidades de Saul, retornou imediatamente e começou a observar cuidadosamente o penhasco que havia inicialmente ignorado. Urai olhou para Saul, depois para a montanha tranquila e perguntou cético: aqueles corpos de magos não deveriam estar no subsolo? Por que estão ali na lateral agora? Saul é muito bom em detectar espíritos, respondeu Byron, desviando o olhar. Eu confio nele. Bill riu baixinho, estreitando os olhos. Essa não é bem a minha especialidade, mas se vocês conseguirem descobrir qual caverna tem mais probabilidade de abrigar espíritos, vamos atender a sua ligação. Byron entregou a decisão diretamente a Saul. Saul, qual caverna apresenta os sinais mais claros de corrupção? Saul queria dizer que todo o penhasco era estranho. Ainda assim, ele se concentrou mais uma vez nas cavernas à sua frente, suprimindo a inquietação de seu corpo mental enquanto procurava cuidadosamente pelas diferenças. Bill estreitou os olhos levemente, observando a expressão de Saul, aparentemente imerso em pensamentos. Urai bateu palmas suavemente e murmurou: ele está observando espíritos? Ouvi dizer que pessoas com energia mental especialmente sensível conseguem detectar almas remanescentes sem instrumentos. Será que Saul seria um deles? Byron não respondeu, seu silêncio falou muito. Saul examinou diversas cavernas próximas e finalmente encontrou uma. Ele levantou a mão, apontando para uma caverna a cerca de 3 metros do chão, com pouco mais de 1 metro de diâmetro. Este aqui. A corrupção é mais forte aqui, mais provável de conter um espectro. Embora Urai ainda não conseguisse enxergar nada, ele soltou um suspiro sincero. Saul, agora mesmo você parecia exatamente com meu mentor inspecionando placas de Petri. Seu mentor? Mentor Anzi, disse Urai com um olhar complexo, como se estivesse se lembrando de algo traumático. Sou bom em lutar, mas péssimo em experimentos. O jeito como Anzi olhava para os meus relatórios de laboratório era assustador. Bill caiu na gargalhada. Talvez se você passasse menos tempo com mulheres, seu cérebro funcionasse melhor. Urai revirou os olhos. Nunca brinquei com mulheres. Sempre me comunico com muita sinceridade com elas. Nick ainda mexia no sensor na mão, mas não conseguia detectar nada. Suspirou. Da próxima vez que alguém disser que um mago com apenas talento mental e nenhum talento mágico é inútil, com certeza vou te citar como contra-exemplo. Bill, sempre o mais impaciente, disse: se confirmamos, o que estamos esperando? Vamos. Byron caminhou até Saul e deu um tapinha em seu ombro. Fique perto de mim. Os 4 se abaixaram e entraram na caverna a 3 metros do chão, deixando Nick sozinho no acampamento. Quando a última figura, Urai, desapareceu na caverna, Nick permaneceu parado no lugar. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas, longe de estarem tão calmas quanto pareciam à primeira vista. Como Bill e Urai eram aprendizes de terceira classe, Nick não podia usar um feitiço de comunicação na frente deles. Saul, ele sussurrou para si mesmo, fique perto de Byron. A caverna que Saul escolhera não era muito espaçosa. Viajar pela montanha era ainda mais difícil do que ele imaginara. Afinal, aquela não era uma passagem feita para viagens. Algumas partes eram espaçosas, outras tão estreitas que Saul não conseguia passar. Sempre que eles passavam por uma situação difícil, Urai intervinha. Ele se especializou em magia da terra e se movia facilmente no subsolo. Depois de um trecho curto e suave ao longo da encosta da montanha, o túnel subitamente fez uma curva acentuada para baixo. Em áreas mais íngremes, Saul tinha que enterrar as mãos profundamente no solo para manter o equilíbrio. Seus pés estavam envoltos em escuridão total. Era impossível dizer até onde o túnel ia. Bill, que caminhava em segundo, manteve um brilho fraco, mas ele só iluminou alguns metros ao redor deles. Além disso, mesmo com a visão de Saul, ele só conseguia distinguir sombras vagas. Depois de cerca de meia hora, Urai parou de repente. Nada bom. Mais à frente há um poço íngreme em declive, quase vertical. Ele jogou uma pedra no chão. A pedra caiu sem parar, fazendo barulho. Teremos que descer de avião. A subida levaria muito tempo. Voar? A voz de Bill ecoou. Não precisa perguntar para Saul. Byron, você já aprendeu Featherfall? O corpo inteiro de Byron estremeceu e de repente encolheu. Sua garganta se abriu. Eu consigo boiar. Antes que Saul pudesse processar o que Byron queria dizer com flutuar, viu a boca da figura murcha e semelhante à pele se esticar de repente. Os lábios se abriram e fecharam algumas vezes, então ele respirou fundo. HSSSSSSS. Em apenas alguns segundos, ele inchou. Sua pele se esticou até o limite, expandindo cada vez mais até que ele parecesse um balão humanoide. Então ele levantou 2 mãos inchadas, parecidas com cascos, e deu um nó na própria boca. Até Bill e Urai ficaram atonitos e sem palavras. Byron os ignorou, movendo desajeitadamente o corpo inchado. Acenou com a boca para Saul. Estranhamente, Saul entendeu imediatamente o que Byron queria dizer. Sênior, você quer que eu agarre sua boca e flutue com você? PFFT, Urai foi o primeiro a ceder. Agarrou a barriga, rindo tanto que mal conseguia respirar. Byron, como é que eu nunca percebi que você era tão engraçado? Se eu tivesse a sua habilidade. Urai ficou em silêncio de repente, coçando o queixo, imerso em pensamentos. Bill deu um empurrãozinho no pensativo Urai. Já que você tem um jeito de descer, ande logo. Urai não reagiu a tempo e foi jogado para dentro do poço. A julgar pelo som, porém, ele não entrou em queda livre. Bill olhou para Byron.
Se você não consegue carregar Saul, eu tenho outro jeito. Byron balançou a cabeça de um lado para o outro. Bill deu um sorriso irônico, não disse mais nada e entrou na conversa.